paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Bom, eu espero que muito bem, na santa paz do nosso Deus. Bom, gente, mais um vídeo abençoado, né? Pra falar da palavra do nosso Deus, que é perfeito, que é maravilhoso. E hoje o tema é para estarmos vigilantes, né? Vigilantes para os sinais que o Senhor vai nos dar. Estarmos atentos para a volta do nosso Deus, nos santificando, buscando a presença e buscando a face do nosso Deus, né? Hoje em dia a gente está vendo um evangelho bem fraco, que o nome do nosso Senhor Jesus não está sendo exaltado. A presença do Espírito Santo a gente está vendo, sim, que não está tendo nas igrejas, né? Enfim, então vamos falar. O vídeo de hoje eu quero falar para vocês da necessidade de você estar atento, vigilante, né? Então a gente vai estar lendo, pegue a sua Bíblia para estar acompanhando comigo em nome de Jesus. E a gente vai ler 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês, mas vocês façam a leitura completa, que é de grande valia e bênção para a sua vida, né? Para você estar atento, vigilante, você, a sua casa, a sua família, amém, né? Cuidando. E claro que esse vídeo é para aquelas pessoas que querem viver e fazer a vontade de Deus na sua totalidade, né? Buscando verdadeiramente a face do nosso Deus, que é esse o intuito desse canal aqui, né? A gente está alcançando conhecer verdadeiramente o Senhor, buscando se santificar e viver verdadeiramente na presença dele, né? Porque, gente, nada mais importa nesse mundo. Quem já teve uma experiência forte com o Senhor sabe do que eu tô falando. Viver para Ele, viver nele, viver as grandezas dele, do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, é maravilhoso. E quão bom é quando o Senhor se revela, quando o Senhor fala conosco. Mas para Ele falar, a gente tem que estar buscando a face desse Deus, fazendo a vontade dele. E como eu já falei para vocês, tudo que o nosso Deus quer é a obediência, né? Tudo que Ele quer de nós é que obedeçamos a sua palavra, né? E para obedecer, a gente precisa do quê? Ler a palavra dele, conhecer da palavra dele, né? E conhecendo, a gente pode buscar o quê? O mundo sobrenatural, né? Pela misericórdia dele, né? Tudo é pela misericórdia do nosso Deus, amém? Vamos, gente, buscar a palavra dele. Nós temos esse privilégio que a gente pode buscar livremente, conhecer a palavra, ter uma palavra, uma Bíblia na nossa casa pra gente estar podendo buscar. Então vamos fazer jus, né? Vamos aproveitar, porque a gente sabe que tem muitos países por aí onde é proibido, né? A leitura, falar do nome do nosso Deus. Então vamos adorar Ele em espírito e em verdade, gente, amém? Bom, então eu vou ler pra vocês. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, né? Então, o inimigo das nossas almas, a gente sabe, gente, que ele sempre dá essa alusão de paz na nossa vida pra gente ficar confortável. Eu já falei em outros vídeos, é bom sempre o cristão genuíno e verdadeiro estar enfrentando algum tipo de prova, né? Não é bom... Claro que não tô falando de um todo, mas é sempre bom que a gente esteja passando por uma situação, porque a gente sempre tá agarradinho ali ao nosso Deus. Porque, infelizmente, quando a gente tá em muito tempo de bonança e calmaria, a gente acaba que se deixa um pouco da mão do nosso Deus, né? E é isso que o inimigo quer, que a gente fique naquela calmaria, naquele tempo bem gostoso, bem suave, e assim a gente se esqueça da mão do nosso Deus, né? De agradar o nosso Deus, né? Hoje em dia, a gente tá no evangelho de tudo nada a ver, né? E esse nada a ver, gente, olha, tá? É os cegos que guiam cegos, amém? Bom, a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aí lá no outro versículo. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Lá no versículo 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Enfim, é o que eu tô fazendo aqui, compartilhando da palavra do nosso Deus pra gente consolar e incentivar uns aos outros, né? Que uns aos outros nos incentivemos para poder estar preparados para aquele grande dia, né? A gente tá num tempo do que? De apostasia, né? Apostasia, as pessoas que conheceram o evangelho, conheceram a Deus, porém a palavra não entrou verdadeiramente nessa pessoa e a ganância ou outros tipos de pecado acaba afastando essas pessoas de Deus. E o que elas procuram na palavra de Deus? Elas tentam achar brechas para poder se encaixar o seu pecado na palavra. E a gente sabe que Deus é um só, a vontade dele é uma só, e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. A gente muda, mas ele não muda. É o mesmo Deus, né? Então, que buscamos, eu ia falar meninas, né? Mas irmãs e irmãos, fazer a vontade dele, sabe? Se santificar, buscar o reino de Deus. A porta é estreita, gente. Vamos buscar a porta estreita. Igreja de porta larga. Às vezes você vai na igreja e você... Ai, nossa, eu senti muito... Gente, às vezes você vai em igreja que é muito barulho. A música, o som alto, ele tem o poder de fazer a gente se arrepiar. E a gente tem que buscar o discernimento do Espírito Santo para saber se aquilo provém de Deus ou não. Hoje em dia, o inimigo está cegando as pessoas com o sentimentalismo, com a emoção. Gente, vamos buscar o evangelho genuíno e verdadeiro, o discernimento de espírito, para saber o que é de Deus e o que não é. Vamos parar de muita emoção, só querer sentir emoção. E vamos buscar verdadeiramente quem é Deus, o que a sua palavra diz, o que ele busca de nós. Amém? Vamos deixar esse sentimentalismo, sensacionalismo de lado. Sentimentalismo que eu tô falando no sentido de ir lá, eles colocam músicas já com batidas específicas, com um som específico para emocionar as pessoas e acharem que ali tá o Espírito Santo. E muitas vezes não é. Eu já fui em igreja, irmãos, para fazer visita, que a pessoa que tava pregando lá em cima tava falando coisa diferente do que tá aqui na palavra. E eu falei, mãe, ele não tá pregando, não. Eu tava com a minha mãe, eu falei, mãe, isso que ele tá falando não tá na palavra do Senhor, não. E beleza, eu fiquei ali por respeito, né? Não saí do culto nem nada, fiquei ali por respeito, esperei terminar o culto. Mas eu sabia que o que aquele homem tava pregando não provia do Senhor, não vinha do Senhor. Amém? A gente não pode esquecer que o espírito do engano está nas igrejas. Eles estão enganando muitas pessoas com falsas profecias, com falsas curas. Porque sim, o inimigo também cura, gente. Ele cura. Não é só Deus que cura, não. Ele cura, ele faz todo aquele teatrinho para ludibriar as pessoas. Por isso que é importante a gente ter o Espírito Santo e ter o discernimento do Espírito na nossa vida, né? De gente que tá falando línguas. A gente vê que o evangelho tá Deus me perdoa, mas estão pregando um evangelho de palhaçada, achando que o púlpito, que é um lugar santo, né? Estão profanando as coisas do Senhor Deus, sabe? Estão blasfemando contra o Espírito Santo e achando graça, sabe? Eu tô vendo pastores de nome aí na internet blasfemando contra o Espírito Santo e dando risada. E ele ri lá em cima e a manada toda ri atrás com ele, sabe? Eu creio que ali naquele meio tinha alguém que tinha o Espírito Santo e não riu dele, não. Não riu junto com ele, não, junto com a manada. Gente, vamos sempre buscar como foco Deus na nossa vida e não o homem, tá? Porque tem muitas pessoas aí que começaram pequeno. Deus estava com a mão sobre essa pessoa cresceu, e quando cresceu muito, o dinheiro, a ganância vai entrando e corrompe o coração do homem. Tem muitas pessoas que não se corrompem, né? Não posso generalizar, mas tem muitos que se corrompem. Pessoas que conheceram a Deus lá atrás, né? É a apostasia, e hoje estão aí cegos, ficaram cegos com palavras que estão entristecendo ao Espírito Santo, e infelizmente eles estão achando que estão salvos por isso, né? Eles estão achando que eles estão salvos. Muitas dessas pessoas, infelizmente, o nome já foi riscado do livro da vida, né? Porque a gente sabe que o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida quando a gente se batiza, quando a gente aceita Ele como o nosso único e suficiente Salvador, né? Mas infelizmente, se apostatando das coisas, denegrindo o evangelho e enganando pessoas, porque, gente, quanto mais essa pessoa
cresce, mais poder de influência ela vai ter, e muitas pessoas vão atrás delas, né? E elas vão ter que dar conta dessas almas, sabe? Quanto mais as pessoas crescem no evangelho, mais elas têm que orar, mais jejuar, mais colocar a cabeça no pó, o rosto no pó, para pedir discernimento e direção a Deus, para poder direcionar essas pessoas, amém? Então, gente, o vídeo de hoje é para você abrir os seus olhos para quem você tá ouvindo, que tipo de evangelho você está dando ouvindo, né? Gente, foque no evangelho, não de analogias apenas da palavra do Senhor. Foque no evangelho, foque em pessoas que pregam a palavra, que falam ainda. Tudo bem, na hora da pregação você dá um exemplo da sua vida, isso é normal, né? A palavra de Deus é normal e às vezes Deus permite que você passe por situações para na hora que você for pregar, enfim, dar o testemunho para animar outros irmãos a também que estão passando pela mesma coisa, também passarem. Mas vamos fugir desse evangelho esse evangelho fraco, evangelho que não transforma, sabe? Que não leva a gente para o céu, não nos constrange do nosso pecado, amém? Eu espero que esse vídeo edifique a sua vida, que abra os teus olhos. Vamos focar no evangelho da salvação, que constrange o nosso pecado, que faz a gente mudar verdadeiramente, de dentro e para fora também. Vamos adorar ao Senhor de corpo, alma e espírito em verdade, amém? Né? Que infelizmente a gente vê tantas pessoas que é uma coisa dentro da igreja, é uma coisa fora da igreja, em cada ambiente tem uma personalidade, né? Então que sejamos sempre a mesma pessoas firmadas em Cristo Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa, né? E que esse vídeo edifique sua vida em nome do nosso Senhor Jesus.